Bem-vindos à segunda temporada de Livro Aberto, o videocast dos Wine and Books Hotels, onde falamos com personalidades das mais variadas áreas que estão de alguma forma ligadas às cidades onde estão também os nossos hotéis. Na primeira temporada, convido a ver e ouvir quem ainda não o fez, tivemos a oportunidade de falar com o Afonso Cruz, o Bento Amaral, o António Capelo, a Karina Caldeira e a Cláudia Pascoal, que dá voz ao genérico deste videocast. E por falar em voz, que privilégio ter comigo hoje alguém com uma voz tão extraordinária, uma capacidade natural para atingir notas agudas, um timbre tão luminoso como o sol do Mediterrâneo. E não são palavras minhas. Nasceu em Beja, rodeada de música. O pai era um músico de jazz com uma voz também extraordinária, mas foi em Lisboa que se tornou cantora para fazer a vontade à prima. Já lá vamos. Quando era pequena dizia que queria ser cantora de ópera, quando todos os amigos diziam que queriam ser médicos, bombeiros, polícias. A mãe dizia-lhe que havia de ser professora de línguas. Hoje em dia também é professora, mas não de línguas, ainda que as domine muito bem. É uma aclamada soprano portuguesa cujo talento a levou aos maiores palcos do mundo e que hoje está connosco no Livro Aberto. Ana Paula Russo, bem-vinda. Olá, bom dia, muito gosto de estar aqui convosco. Quando cantava no seu quarto em Beja, presumo que era não, em Beja. Já não era em Beja. Já não era em Beja. Já era cá em Lisboa, porque eu vim com 3 anos para Lisboa. Então... Não, eu achava que fechando as portas ninguém mais ouvia coisa nenhuma. E não tinha a noção de que tinha isto que vocês ouvem, que é um metal na voz. Uhum. Que faz com que eu vá às lojas e as senhoras às vezes, minha senhora não precisa de gritar, e eu, desculpe, mas a senhora não me quer ouvir gritar mesmo, porque isto é a minha voz. Na verdade, este metal são características genéticas que as pessoas têm, que também se pode desenvolver, mas tem que se ter, é o que faz com que nós consigamos cantar ópera, ou seja, cantar com uma orquestra e sem microfones. Usando o nosso próprio corpo como amplificador, como projetor da nossa voz, de maneira a ser audível. E portanto, quando cantava e achava que ninguém a estava a ouvir, não. E na realidade estava? Eu era muitíssimo tímida, chamavam-me mesmo um bicho de mato, muito agradável, não é? Era muito bicho de mato. E as pessoas sabiam que eu era muito tímida e ninguém dava, combinavam-se todos, ninguém dava a ver que me ouviam, porque sabiam que se eu sonhasse que alguém me estava a ouvir, eu nunca mais na vida ia cantar. Então calavam-se todos, deixavam-me para lá e eu cantava. O meu pai comprou-me discos de música clássica e eu imitava as cantoras. Agora, aquela história de dizer que eu queria ser cantora de ópera, isto é real, mas eu tinha 3, 4 anos. Eu ainda estou para perceber, não consigo perceber porque é que uma miúda de 3, 4 anos dizia que queria ser cantora de ópera, ou sequer sabia o que era ser cantora de ópera, mas que eu dizia. Se calhar porque cresceu, lá está rodeada de música. Não era ópera. Não. O meu pai era uma espécie de jazz band, como nós vemos, tipo Glenn Miller, dos anos 40, 50. E tanto que eu conheço esse repertório todo. Se me pedirem para cantar boleros, fados, eu conheço isso tudo, porque eu ouvia o meu pai, mas não era nem por sombras a ópera, mas eu achava aquilo fascinante e imitava as cantoras de ópera. E cantava com o seu pai em casa? Sempre cantei com o meu pai. O que é que cantavam? Esse género de música? Boleros, fados, canção, as canções ligeiras da época, passos dobles, tangos, todo esse repertório que neste momento são clássicos da música universal. Eu sabe, esta história de nós compartimentarmos aquela música que é boa e aquela... Não, existe belíssima música em todos os géneros. Até na música erudita existem coisas que não valem nada. E música excepcional. E também existem fados que não valem nada e outros excepcionais. E em toda a espécie de música há coisas muito boas e outras menos boas. Pronto. Claro. Não é por ser erudita que é mais melhor, certo. Tornou-se cantora, dizia eu, para fazer a vontade à sua prima, que a inscreveu nas audições do Coro da Gulbenkian e lhe disse: filha, vais lá cantar aquilo que cantas sempre, o Ave Maria do Gounod e essas coisas. Pois. Vais lá e cantas. E foi o que eu fiz. E chegou lá, Ana Paula, e cantou. Cantei, não conhecia ninguém, não fazia ideia, aquelas pessoas todas à minha frente, toda a gente a tremer, eu não tremia nada porque eu não fazia ideia que eles eram, para mim eles estarem ali ou não estavam, e eu nem sequer tinha, como é que eu ia dizer, fui lá para a minha madrinha, pronto, para fazer, e cantei, ficaram assim a olhar, todos, parou tudo, ficou tudo assim a olhar para mim, mas não percebia porque é que faziam algo tão especial, quando todas as pessoas que eu conhecia cantavam como eu, que era a minha família toda a minha família tem vozes assim. Estas coisas passam muito, dada a estrutura genética que nós temos, é natural que haja um tipo de som que também é comum. Toda a gente na minha família tinha assim vozes audíveis, tal. Ou seja, em sua casa, para ser natural que
toda a gente cantasse Os bem. meus primos, ainda hoje, a minha madrinha, que é a minha prima mais velha, tinha uma voz excepcional. Foi por falta de pontaria no sítio onde nasceu, que era em Beja, e nos anos em que nasceu. Certo, no tempo, não é? Que ela tem quase mais 20 anos que eu. Portanto, o que é que ela instintivamente foi para professora tal, e projetou em mim aquilo que ela não conseguiu fazer. Que idade tinha quando foram essas audições do coro da Gulbenkian? 18 anos. Eu quando entrei para a Gulbenkian era o querubim da Gulbenkian, era a miúda mais nova da Gulbenkian, durante uns 3 ou 4 anos, até entrar uma grande amiga minha também depois. Eu era a miúda mais nova da Gulbenkian. Portanto, eu fui, depois eles assim para mim, então, mas cantou muito bem, estuda com quem? Eu não estudo com ninguém. Ficaram assim, olha, mas o que é isto? Que cromo é este que nos apareceu aqui à frente? E depois há uma parte das provas em que a pessoa tem que fazer uma leitura, ou seja, dão-nos uma partitura e nós temos que ler. Deram uma partitura e eu, isto é para quê? É para ler. Mas eu não sei ler. Então, mas foi fazer prova. Mas eu vim cá porque a minha madrinha me inscreveu. Isto tornou-se durante anos um clássico do coro Gulbenkian. Ela veio porque comentava-se essa história depois, a madrinha não é? Inscreveu. Depois disto, a minha vida mudou completamente. Porque eu estava a fazer Línguas, Literaturas e Culturas, naquele tempo tinha outro nome, era Línguas e Literaturas Modernas, na Faculdade de Letras. Interrompi o meu curso, não o acabei. Aliás, acabei, mas já há 10 anos. Ok. E mudei completamente a minha vida, porque foi um trambolhão imenso. Certo. Inscrevi-me no conservatório, entrei para o conservatório, fiz os cursos de conservatório, tudo. Pronto, e mudei completamente. Eu às vezes penso que os miúdos aos 15, 16 anos têm que escolher a vida. Já repararam a quantidade de pessoas que tira cursos e depois aí aos 30 anos vai fazer coisas completamente diferentes, não tem nada a ver com os cursos de arte. Completamente, sim. E eu é uma fase até de muita pressão e de ansiedade, numa idade em que as pessoas ainda se estão a descobrir a vários níveis, profissionalmente. A pressão é um para entrar na faculdade e depois, vamos ver, ao final de um ano, desistem uma data deles. É verdade. Fazer outra coisa qualquer. Aquela pressão brutal. As pessoas não têm que ficar presas. Eu sou o exemplo disso. E cada vez que eu olho em feedback e penso, ai meu Deus, coitada da minha mãe. O meu pai era mais, artista. A minha mãe tinha tudo esquematizado na cabeça dela, que tinha que ser assim. Ela, eu não sei como é que ela não teve um ataque. Quando eu cheguei lá, acabou. As Línguas e Literaturas Modernas, que aqui há 10 anos eu fui à faculdade. Olha, se faz favor, andei aqui, eu tenho cadeiras feitas no tempo pré-Bolonha. Ok. Todas essas cadeiras valiam imenso, só faltavam 2 para acabar o curso. Então é o que eu vou fazer. E os créditos ainda eram válidos dessa altura. Que maravilha! Então fizeram equivalência. A equivalência e foi. E acabei o curso também de Línguas, Literaturas e Cultura. Fez a vontade à sua mãe. Pronto, e ela ainda estava viva para ver isso, portanto, ficou. Que maravilha. Apesar que no caso da Ana Paula, aos 3 anos já sabia o que é que ia ser. Era cantora de ópera. Sabia. Eu não, volto a dizer, porque é uma daquelas coisas que às vezes dou comigo a pensar. Mas porquê é que uma miúda de 3 anos diz uma coisa destas? É que nem sequer era que nós ouvíssemos ópera. Ouvia o meu pai, que tinha uma voz que se ele tivesse seguido ópera também tinha uma grande capacidade vocal mesmo. Mas não ouvíamos ópera. Onde é que eu fui buscar aquilo? Isto deve ser outra vida. Outra vida. Já veio com isso dentro de si, em espírito. Ouvi dizer que canta onde quer que esteja, portanto, se cresceu numa família onde havia realmente muita gente com capacidade para cantar. Hoje em dia ainda é assim, quando se reúne com a sua família. Quando reúne com a família da parte do meu pai, sim, desata tudo a cantar a alentejana. Não é cá ópera, nada disso. Tudo canta alentejana e naturalmente a voz e tudo mais. E canta-se à mesa ou é falta de educação? Porque há quem diga que é falta de educação cantar à mesa, no momento da refeição. Não, no momento da refeição não sei, mas no final da refeição estamos todos à mesa, vai tudo para o Castelo Beja, pronto, aí vamos nós todos. Porque eu tenho muita família no Minho. Sim. E nós temos a tradição de estamos à mesa, acabamos e começa-se a cantar do nada, ainda toda a gente sentada à mesa. E na altura, quando casei, o meu marido dizia-me, olha, isso na minha família dizem que é falta de educação. Eu nunca tal ouvi. É se estiver a comer... Eu não sei se é falta de educação, se é mesmo uma coisa surrealista. Uma pessoa estar a comer, pousar os talheres e desatar a cantar. Ou seja, quer dizer... Mas pode acontecer, então, não é? Bem ali vocês já viram os musicais? Um musical é assim, um musical, a pessoa está a cantar na rua, na estrada, em casa, a cozinhar... E ninguém acha estranho porque é um musical. Sim. Transformemos a nossa vida num musical, pronto. Não, mas isso é estranho. Pousar e desatar a cantar, por exemplo...
pessoas dizem, isto não está a regular muito bem. Mas no final, toda a gente está em reunião, tá juntos, a beber um café e tal, e canta-se. Começa-se a cantar, não? Que maravilha. Há uma música que eu acho que todos nós, mesmo quem não tem jeito para cantar, já cantou alguma vez na vida, que é o momento de cantar os parabéns. Sim. A minha mãe diz que lhe faz imensa confusão porque os parabéns são sempre cantados completamente fora de... Desafinados. Porque cada um... Vamos cantar os parabéns e cada um canta na tonalidade que acha que é para ele. Ninguém combina a dizer assim, exceto se for um conjunto de músicos. Okay. Se for um conjunto de músicos, não. Rapam do diapasão, que é para tirar a tonalidade, e dão o tom e tem esse tipo de... Mas isso era um vício, não é? Até cantam logo a vozes. Certo. Mas quando está em família ou com amigos para cantar os parabéns, a Ana Paula costuma dar o tom para os outros acompanharem. Eu começo a cantar, como tenho normalmente mais potência vocal, tendem a ir para mim. Mas só que eu esqueço... Tendem a ir para mim, tendem a ir no tom em que eu dou. Sim. Só que eu às vezes esqueço-me que nem toda a gente tem a tessitura, ou seja, a altura de som em que eu estou. Nomeadamente rapazes com voz grave, vêm-se aflitos para ou ficam muito desganizados ou muito graves, então eu tento baixar o tom para abranger mais pessoas, mas há sempre um desafinado. Mas até o que é cantar os parabéns sem um desafinado de estimação por meio não tem piada nenhuma. Exatamente. Eu ia dizer isso, que às vezes pode ser difícil depois acompanhar o seu tom, porque claro. A Ana Paula ficou reconhecida exatamente por ter esta capacidade para atingir notas agudas, e isso levou-a aos maiores palcos do mundo. O que eu acredito que em determinada altura terá sido também um bocadinho um processo meio solitário. Não horrível. Foi? Ai, desculpa. Não tem mal. Genuíno, é o que nós queremos aqui também. É que vocês agora têm todos referências, nunca se sentem sozinhos. Quer dizer, às vezes sentem-se muito sozinhos, mesmo no meio da multidão. Mas estamos a falar em nível de comunicação. Tem um telefone, tem um WhatsApp. A pessoa pode sempre... eu tenho um dos meus filhos mora em Inglaterra. Eu estou sempre em contacto com ele e temos que 3.000 e tal quilómetros ou mais por meio. Porque é fácil. Naquele tempo não era. Eu para fazer um telefonema, para ver se estava tudo bem em casa, era uma fortuna. Uma fortuna porque era os telefones... daqueles telefones que os miúdos já nem sabem como é que o que é aquilo. Mas nem falo desses de rodar mesmo, os de teclas, um telefone fixo, já não sabem o que é assim. Com um fio que liga à parede, é assim uma coisa absolutamente extravagante de museu para eles. E enquanto estávamos a ensaiar durante o dia, estávamos todos juntos, as pessoas, tal. Depois, à noite, cada um ia... Eu, pessoalmente, não sou nada de andar em grandes cavalgadas, sei lá de quê. E de repente sentia-me sozinha, tão sozinha, tão perdida. Isso, para se fazer uma carreira internacional, claro que tem que se ter uma boa voz e qualidade e talento, mas também tem que se ter uma envergadura emocional própria para isso. Há pessoas com grande... Eu podia ter feito mais coisas, eu já não podia mais. Era muito sofrimento para mim, o isolamento. O sentir-me muito sozinha. Até porque nessa altura depois já tinha filhos, os meus filhos. Mas estavam muito bem entregues, mas eu queria sempre saber. Claro, e sentia saudades, não é? Faz parte. Porque montar uma ópera é quase um mês que se tem que estar. E uma vez em Macau, cruzei-me com um grande amigo meu, que não tem família, aliás, o pai dele já morreu, portanto ele só tem sobrinhos, que se chama William Mateucci, e foi um dos grandes tenores do final do século XX, início do século XXI, com montes de gravações e tudo mais. Eu cruzei-me com ele em Macau para fazer o Barbeiro de Sevilha em outubro de 94, coisa assim. Ele tinha saído de casa dele, que ele mora em Bolonha, tinha saído de casa dele em maio e ainda só ia voltar em janeiro, porque enquanto eu de Macau voltava para aqui, Hong Kong e para aqui, ele ainda ia para o Japão. Era o pai que lhe tratava das coisas todas. E era no tempo dos faxes. Era por fax que resolvia tudo. E eu lembro de pensar assim, ai, que horror. Mas ele não tinha amarras nenhumas. E tinha feito para isso. É muito difícil. Acredito. É difícil. Portanto, regressar a Portugal, a Lisboa, a Beja, era regressar a casa. A Beja não, a Lisboa. Porque a Beja só ia quando era mais nova, nas férias de verão, não é? Ainda Beja eu adoro Beja. Agora acho-a muito tristonha, diga-se passagem. Outro dia fui lá cantar e achei, quase não reconheci a minha terra.
muito, não sei. Se calhar muitas pessoas estão a sair para cidades maiores. Não, mas o problema é que cidades destas deviam criar infraestruturas para fixar as pessoas, não para as pessoas saírem. Porque Beja é muito bonito, Beja tem imensas riquezas e sempre não, historicamente não é verdade, mas estou a falar nestes últimos anos, as pessoas ficam embasbacadas com Évora, e muito bem, e esquecem de Beja, e Beja tem vestígios e história arqueológica brutal, e as pessoas não conhecem. Mas eu fui muito feliz em Beja, enquanto a minha avó Margarida, que era mãe do meu pai, existiu e morava lá. A minha tia também morava lá, e então aquilo era uma galhofa imensa. As minhas tias, a mãe dessa minha madrinha, por exemplo, porque chegava ao final do ano letivo, a minha mãe e o meu pai iam comigo, íamos de barco até ao Barreiro, e no Barreiro entregavam-me a uma senhora que era a estafeta. E ela entregavam-me, e do lado de lá, em Beja, tinha a minha avó à espera. E eles apanhavam-me, e eu ficava o resto do tempo até ao dia 7 de outubro, que era quando antes começavam sempre as aulas a 7 de outubro. Eu estava em Beja esse tempo todo. Apanhava 43 graus sistematicamente. O verão alentejano, não é? Mas eu não me ralava, porque era... Ainda hoje lembro-me com imensa felicidade essa parte da minha vida, com as minhas pessoas, já lá não está ninguém. E fui extremamente feliz. Aprendi a nadar em Beja, quando foi a inauguração da piscina. Tinha a minha avó, tinha as minhas tias, e pronto, e tinha a liberdade de andar de um lado para o outro, e fui muito feliz lá. Portanto, Beja tem as memórias de infância, Lisboa é casa. Para uma pessoa que já esteve em tantos lugares do mundo, Sim. O que é que Lisboa tem que os outros sítios não têm? Lisboa tem, eu não tenho uma ligação muito grande a Lisboa, maior, porque eu sempre me considerei alentejana e continuarei a considerar, e Beja para mim é em primeiro lugar. Mas é o sítio onde eu cresci, onde eu estudei, onde eu criei laços e conheci pessoas. Portanto, eu, quando volto a Lisboa, volto a casa, não é? Porque foi essa a casa. Se os meus pais tivessem ido de Beja para outro sítio, seria o outro sítio, não é? Ou seja, Lisboa tem as pessoas, não é? Tenho o meu mundo que eu criei aqui, não é? Todos nós vamos criando um mundo, não é? E é esse onde eu volto. É voltar a casa. A Ana Paula é uma grande defensora, já ouvi dizer várias vezes que não é preciso ser-se intelectualmente superior, nem pertencer às elites para ir à ópera. Para quem nunca foi à ópera, como é que poderia fazer aqui o convite para quem nos está a ver ou ouvir para irem? Isto da ópera é um bocadinho... são mitos, ideias que se põem a correr, e que as pessoas, e nós estamos numa época em que se vê muito isso, as pessoas sem qualquer sentido crítico ou autocrítica, ou usar o cérebro, adquirem as ideias como certíssimas, imbatíveis, e que não merecem sequer a pessoa dedicar um contraditório. E como fulano tal diz que a ópera é uma chatice, todos dizem que a ópera é uma chatice. Eu perguntei: alguma vez foste à ópera? Não. Então como é que podem dizer que é uma chatice? Certo. Isto é como emitir julgamentos sobre várias pessoas, juízos sobre pessoas, políticos ou isso, sem terem lido uma linha do que eles escreveram, ou ouvido o que eles dizem, só porque é moda dizer mal ou dizer bem. É assim, as pessoas vivem rodeadas de citações de ópera que adoram e não sabem. E adoram. Aí está, é fabuloso, o novo detergente, não sei quantos. Desculpem, isto é a Carmen de Bizet. Que era da British Airways. Isto é o dueto da Lacme. Certo. O cãozinho da Scottex. Não, era o Cologar. Cologar, cordular. Isto é a grande área de Mozart, a missa em dó menor. Mas se a gente disser que aquilo é ópera... A ópera não gosta. Mas depois gostam. Os Carmina Burana... Fatam-se de ouvir com o Old Spice. Tan, 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 tan. Isto é os Carmina Burana. Mas aí já gostam. Se lhe disserem que é ópera... não. Criem juízo na cabeça. Falem das coisas depois de as verem e criarem juízo próprio. Até podem não gostar, mas primeiro há que vejam. experimentar, não é? É só isto.
Mesmo agora, no próprio, agora estava a dizer, eu estava a relembrar mesmo no próprio Instagram, nos Reels, que usam muito sons que são tendência, há imensos sons de ópera que estão nas trends para se usar depois nos vídeos. Assim, a técnica de ópera é aquilo que eu estava a dizer, a técnica é usar o nosso corpo enquanto instrumento para que nós possamos cantar e ser ouvidos, e sem dar conta da nosso aparelho vocal. Certo. Isto é algo que não é inédito, não é recente. Não tem 100 anos, não tem 200. Tem o tempo que foi necessário, porque sempre se cantou ópera. E então eu tenho uma coisa muito engraçada, que eu às vezes sou um bocadinho provocadora, e tenho muito espírito de contradição. Não consigo, deste miúdo aqui é assim, e não consigo pôr ordem nisto. Olha, se calhar não há ordem a pôr. Exato. Mas é assim, nós cantamos com um tipo de técnica aprimorada, melhorada, ou não, ou às vezes até pejorada, por assim dizer. Mas era a mesma com que se cantava, por exemplo, no tempo do Mozart. 1700 e tal, 200 e tal anos. Naquele tempo não havia eletricidade, ou antes, haver eletricidade havia, não tinham conseguido domar a eletricidade e usá-la como forma de energia. Era a luz das velas, era as candeias de azeite, o que quisessem. E as pessoas cantavam. Nós cantamos exatamente da mesma maneira. Que talvez um bocadinho mais, como eu disse, um bocadinho mais estudado e tudo mais. O que dá que, no dia em que se acabar a eletricidade, por algum motivo, imagine-se, desaparece o jazz, desaparece o musical, desaparece o fado, tudo o que tem microfones e que é veiculado por eletricidade, desaparece. E nós continuamos a cantar alegremente, porque cantamos tal e qual como há 200 anos, quando não havia eletricidade. Portanto, haveremos sempre de ter a ópera. Nunca tinham pensado nisto, eu sou muito provocadora, não é? Mas ainda bem que nos deixa com este pensamento. A ópera, vão ver, a ópera, no fim de contas, a ópera é um musical, não digo mais sofisticado, porque há musicais altamente sofisticados. É aquilo que eu dizia há bocado. O musical é como que se fosse uma espécie de uma perninha da ópera para uma linguagem mais popular, e mesmo assim não sei se é popular. Eu digo isto porquê? Porque eu já tive o privilégio de cantar musicais, e devo dizer que cantei musicais mais difíceis do que muitas óperas, mas muito mais. West Side Story é difícil. O Candide, parece que tem o mesmo autor, que é o Leonard Bernstein. O Candide é difícil, o papel que eu fiz é dificílimo. Operetas, a Viúva Alegre ou o Morcego, do Johann Strauss, que são famosíssimas, são difíceis de cantar como tudo. Mais do que muitas óperas. O que é que as pessoas dizem? É musicais, é opereta. Não, desculpem. As coisas têm... Há um lugar para tudo e para ser, sobretudo, bem feito. Portanto, fica aqui o convite para quem ainda não foi. Há óperas tão divertidas. Mesmo. Há uma ópera de Puccini que se chama Gianni Schicchi. Vocês conhecem de certeza, porque é a ópera em que cantam aquela área. Oh, mio babino caro. Sim. Pertence a essa ópera. Eu ainda hoje, quando penso nas vezes que fiz isso, é tão hilariante, tão louca, que eu chorei a rir das vezes que fiz a ópera. Aquilo passa-se num funeral, podem imaginar. Eu digo sempre, mas porquê é que nos funerais há de acontecer sempre cenas que nos dá vontade de rir? É verdade. É um horror. E este é um protótipo de um funeral disparatado. E eu, cada vez que penso no Gianni Schicchi, só penso nas vezes que fiz e que não houve uma que eu não chorasse a rir. Eu e os meus colegas todos, de um divertimento imenso. E depois é uma daquelas situações que nós não podemos rir, não é? Então ainda é pior. E as pessoas, eu penso assim, esta gente quando pensa que a ópera é uma chatice, se vissem o disparate que isto é do princípio ao fim, coisas engraçadíssimas e muito divertidas. Por isso é que a ópera tem sempre público. Exato. E as pessoas, quando vão à ópera pela primeira vez, nomeadamente alunos meus, ou não só, ficam fascinados, porque aquilo é uma espécie de mundo encantado. Mas já porque nós não andamos com... Eu há bocado dizia, nos musicais ninguém anda a cantar assim... Sim, não vai no meio da rua, apanhar o metro e de repente começa a cantar, não é? Portanto, o que é que isto dá? Basta nós pensarmos no contexto de as pessoas, a maneira de que têm de comunicar é a cantar.
Logo aqui é o absurdo. Portanto, quando entramos, é como se o nosso cérebro, quando entramos no mundo da ópera, percebesse que passou para um mundo surrealista. E pronto. E aceita aquilo e Sim, acha tudo e normal. aproveitar. E a música é lindíssima. Ou não, mas há música absolutamente deslumbrante em ópera. A Ana Paula, além de ser cantora de ópera, é também professora, ou seja, cumpriu de certa forma aqui uma vontade da sua mãe. Acredito, e eu dou algumas formações também de comunicação, que em todas as áreas é preciso ensinar isto, mas na área artística acho que é preciso ensinar-se ainda mais. Além da parte técnica, que a resiliência é um dos fatores que tem de passar aos seus alunos. Nem sempre quem canta melhor é quem vence nesta área. Também não. O cantar melhor em termos técnicos às vezes nem sequer é a pessoa que mais toca os outros, porque a forma de comunicar é muito importante. É algo que passa diretamente do nosso coração para o coração das pessoas que nos estão a ouvir. Não passa pela razão e nós não sabemos porque é que gostamos. Porque se nós soubéssemos do que é que gostamos, se nós mandássemos naquilo que gostamos, não havia tanto desastre de divórcios. Que a gente vai se apaixonar por as pessoas erradas, não é? É verdade. Logicamente devia ser assim para tudo correr bem. E às vezes nem sempre são as vozes mais belas que são cativantes. Porque bonitas também são as campainhas de porta, plim, plão. E mesmo assim, às vezes podem ser chatas. Certo. E outras pessoas que têm uma voz um bocadinho menos, mas têm qualquer coisa ali que nos prende, que nos cativa, que nós não sabemos explicar o que é. Cria uma empatia, não é? Cria uma comunicação muito, muito especial. Claro que há vozes que são absolutamente... É como se nós ficássemos envolvidas em algodão doce e não conseguimos sair dali. São vozes absolutamente fascinantes, mas também têm qualquer coisa que nos cativam. Portanto, a resiliência é porque há muita gente, se calhar há mais oferta do que procura, e as pessoas têm que, é como nos castings de atores ou de modelos, a pessoa tem que aprender a ouvir não. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Sinto que poderíamos ficar aqui durante muito mais tempo. Nós temos um desafio para os nossos convidados de responder a estas perguntas que lhe vou fazer. A primeira coisa que lhe vier à cabeça. Ui! E eu já percebi que tem o coração na boca e, portanto, esteja à vontade. Não. Se só pudesse comer uma refeição para o resto da vida, o que seria? Eu não gosto muito, não sou pessoa que gosta assim de comer, mas deixe-me cá ver. Seita encebolada. É bem bom. Qual a bebida que melhor representa a sua personalidade? A bebida? Eu sou de Sequeiro, dizia a minha avó. Água. Manhãs ou noites? Manhãs. De noite transformo numa planta carnívora. Doce ou salgado? Salgado. Praia ou campo? Campo. Café ou chá? Café. Pastel de nata com ou sem canela? É-me indiferente. Pode ser com canela. Jantar fora ou em casa? Em casa. Tem de cantar uma música no karaoke. Qual é que canta? Não faço ideia. Tenho agora assim de repente... Olha, o Yukali do Kurt Weill. A casa está a arder e só pode levar um livro consigo. Qual é que leva? 100 anos de solidão. Quem é o seu contacto de emergência? Ao meu marido. Obrigada, Ana Paula. Tínhamos mesmo muito mais para conversar, mas quero dizer a quem nos está a ver e ouvir que esta ligação da Ana Paula com os Wine & Books Hotels tem aqui ainda muita coisa para acontecer, temos aqui muita coisa combinada e que em breve vamos ter o privilégio de ver a luz do dia e, portanto, é ficar atento às nossas redes, ao nosso website para descobrir quando é que vamos ter novamente a Ana Paula connosco. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada, foi um gosto. Obrigada.